Bem-vindos à nossa aula de clareza textual, assunto importantíssimo e eu diria que é um dos assuntos mais importantes aí do nosso curso, do nosso módulo de redação jurídica, porque sem clareza textual você não é compreendido. Então, você pode cometer um erro aí em relação à vírgula, você pode cometer um erro aí em relação à ortografia, você pode trocar o onde por aonde. Mas, assim, vamos ser bem honestos, vocês sabem, né, que esta professora aqui é bem sincera e eu vou dizer a vocês que nada é tão grave quanto um erro de clareza textual, porque o erro de clareza textual, ele compromete a leitura do texto. Então, se você não consegue entender o que está escrito, não adianta. Se você erra ali a regência de um verbo, se você erra uma preposição, uma crase, a pessoa vai conseguir entender o contexto. Tá? Por mais que fique feio. Agora, se você não consegue escrever um texto, né, com coerência, que tem bastante a ver com clareza textual, aí, meu amigo, a casa caiu. Então, vamos lá. Eduardo Sabag, né, nosso queridíssimo Eduardo Sabag, inclusive foi meu professor, ele diz o seguinte: a clareza é a limpidez de pensamento e a simplicidade da forma. Trata-se de virtude essencial da comunicação, e seu oposto é a obscuridade e a ambiguidade. Olha só que interessante. Então, o oposto da clareza é a obscuridade e a ambiguidade, então a falta de compreensão mesmo. Então, é essencial a comunicação. E aqui, eu já vou dizer a vocês que na redação jurídica, eu recomendo, tá, que você escreva de maneira simples. E aí você vai dizer, ai não, prof, eu não fiz 5 anos de direito, né? Eu não aprendi as expressões latinas, um fumus boniuris, né? Um data venia, para chegar aí na minha petição e escrever de maneira simples, né? Eu preciso demonstrar o meu notório, né, conhecimento jurídico, eu preciso demonstrar que eu sei palavras difíceis, que eu leio literatura, que eu faço o Clube do Livro no sábado lá, eu leio autores complexos que usam palavras difíceis. Povo, esqueça a literatura, esqueça esse negócio, tá? Deixa as palavras difíceis para a literatura, para o Clube do Livro lá no sábado. E aqui na petição a gente precisa olhar para ela com um olhar de praticidade. Tá? E ser simples não significa ser informal. Você vai escrever ainda com muita elegância, mas também com simplicidade. E o simples é elegante. Tenha esse conceito na sua cabeça que o simples é elegante. Tá? O informal seria muito parecido à linguagem, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, com gírias, não respeitando, às vezes, a norma padrão, com regionalismos, a gente não é isso, tá? Não é isso. Eu quero que você escreva de maneira simples e você vai perceber aqui que é sim possível ser simples, elegante e não informal. E nós vamos, inclusive, seguir a norma padrão, né? Inclusive, é o objetivo deste curso. Então, seja compreendido na primeira oportunidade. Eu preciso dizer a você, seja compreendido na primeira oportunidade. Vamos ler aqui esse exemplo e eu quero que você me diga, depois dessa leitura, se você conseguiu compreender na primeira oportunidade. O vetusto vernáculo manejado no âmbito dos excelsos pretórios, inaugurado a partir da peça Ab Ovo, contaminando as súplicas do petitório, não repercute na cognoscência dos frequentadores do átrio forense. E aí? Bonito, né? Bonito, mas não dá para entender nada, gente. E aí eu falo a você, será que essa pessoa teria uma segunda oportunidade de ser compreendida? Às vezes você não tem, né? Então, na sua petição, a sua primeira impressão, a sua primeira frase, ela precisa ser clara. Sem clareza não há comunicação, eficiência na comunicação. E aí eu coloquei aqui que a clareza ela é a base da persuasão. Então, não adianta ter bons argumentos se você não é compreendido. E eu colei aqui um texto para vocês em japonês. Olha que legal. E aí você pode olhar para esse texto japonês. Imagine que eu estou aqui em um processo e eu trago essa prova e eu falo, ó, esse elemento aqui, esse texto, ele tem ótimos argumentos. Eu vou conseguir
vencer o processo com esses argumentos. Só que olha aqui para esse texto e me diga, a não ser que você fale japonês, você consegue entender esses argumentos? O texto tem ótimos argumentos, mas ninguém entende. Então, a linguagem, ela trabalha muito com esses símbolos, né? E com essa tradução dos nossos idiomas. Então, você precisa falar a linguagem do juiz, falar a linguagem do judiciário. E você pode me dizer, mas, prof, a linguagem do judiciário é assim mesmo, rebuscada, né? Cheia de palavras difíceis, né, com uso exagerado de latinismo, e eu não sou contra o latim, tá? Eu acho sim que a gente precisa utilizar algumas expressões, mas com parcimônia, com bom senso. E aí, se você tem um ótimo texto, mas ninguém entende, se você tem um texto com argumentos válidos, mas você não consegue transmitir as suas ideias com clareza, meu amigo, já era para você. E aí, fazendo essa análise, né, fazendo essa analogia com o japonês, né, o japonês dentro do judiciário, eu trago a vocês o conceito do juridiquês, que é um problema dentro aí do meio jurídico. Então, há muitos anos, né, os advogados, eles reproduzem essa linguagem arcaica, essa linguagem rebuscada, sem necessidade. E hoje, os próprios magistrados já se manifestaram, né? A gente tem pesquisas aí, tem uma pesquisa feita pelo advogado Bernardo Azevedo, depois você pode jogar aí lá no Google, Bernardo Azevedo, pesquisa sobre elementos visuais, em que os juízes, eles também falam sobre escrita nas petições. Então, assim, as coisas mudaram, né? A advocacia mudou, as coisas se atualizaram, a linguagem jurídica também, né, foi atualizada, e você não pode ficar vivendo outra época. Se atualize, e essa aula justamente é para você aprimorar a sua linguagem jurídica, a sua redação jurídica e escrever de maneira mais atual. Então, o que é esse juridiquês? Ai, prof, juridiquês é se vestir de terninho e ser clássico. Não tem nada a ver com isso, tá? Às vezes eu falo juridiquês, o pessoal acha que é nesse sentido, assim, de personalidade ou de vestimenta, e não é. O juridiquês, ele é um neologismo usado para designar o uso desnecessário e excessivo de jargões jurídicos e sinônimos extravagantes no direito. São palavras arcaicas cujos significados são confusos e sem contextos. Assim como esse texto que a gente acabou de ler lá do Vetúcio Vernáculo, sabe o exemplo que eu dei agora, alguns minutinhos? Então, esse exemplo, ele reflete muito o juridiquês, que é essa construção confusa, com palavras arcaicas, tá? Então, o juridiquês é isso. Eu coloco a foto do brega aqui do lado, porque eu acho muito brega juridiquês. Então, eu acho que esse cara aqui, ele representa quem é o juridiquês, um cara muito brega. Ele tenta parecer elegante, né? Ele até está com um terno, mas, na verdade, ele fica brega pelo excesso. E aí, a gente vai falar sobre os termos técnicos versus juridiquês, que a gente tem muito essa confusão aí no meio jurídico. Os termos técnicos do processo, petição inicial, contestação, todos os termos que as leis citam serão mantidas. Não posso usar juridiquês significa não posso usar linguagem técnica? Não. Não usar juridiquês significa escrever de maneira clara, de acordo com a linguagem técnica. É isso. Então, assim, o advogado, ele precisa ser técnico. Dentro do judiciário, nós precisamos. É claro que você não vai utilizar essa linguagem técnica com o seu cliente. Você não vai chegar na frente do seu cliente e falar, né? Tem até aquela brincadeira que o advogado mandou mensagem para uma cliente, ele falou assim, não tem mais jeito, a gente vai ter que executar. E aí ela responde, meu Deus, pelo amor de Deus. Tudo menos isso, executar já foi longe demais, doutor. E aí ele fala, não, mas é o que tem agora, é a única solução. E ela, não, então eu quero parar com o processo, porque aí realmente já foi longe demais. Ela achava que executar era cortar a cabeça do cara, né? Executar. Então, assim, você não vai utilizar
os termos técnicos, né, essa linguagem mais técnica com seus clientes. Você é advogado que produz conteúdo lá no Instagram, por favor, pare de ficar escrevendo lá como se fosse um acadêmico. Gente, no Instagram, principalmente, você não vai utilizar termos técnicos, mas dentro do judiciário é obrigatório, tá? Esse uso. Então, vamos lá. Exemplo, um termo técnico do processo, petição inicial. A gente não tem como viver sem isso. Quais são, na verdade, né, os equivalentes que o juridiquês inventou? Então, um advogado, certo dia, estava lá escrevendo petição inicial e falou, tô cansado desse termo técnico, né, e ele falou assim, cara, eu quero deixar essa petição um pouco mais poética, né, com mais filosofia, estou agora me relembrando aqui daqueles livros em que eu li de filosofia, eu vou escrever uma peça ovo, eu vou escrever uma peça Gênese, né? Porque onde tudo começa, né? No Gênese. Então, gente, que viagem, tá? Que viagem. Peça ovo. Pelo amor de Deus, peça ovo. E aí você pode me dizer, não, prof, mas não pode ser real. Gente, vão lá no meu Instagram que eu tenho um post em que eu mostro ali alguns prints. Sim, muitos advogados utilizam peça ovo como sinônimo de petição inicial. Peça umbilical, peça inaugural, peça vestibular. Que isso, peça vestibular? Remete até aos tempos do ensino médio. Então, meu povo, não utilizem esse juridiquês, esses sinônimos extravagantes para repetir, para colocar aí como sinônimo de petição inicial. Então, você vai trocar pretório excelso, excelso soldalício ou egrégio pretório supremo pelo nome técnico, que é Supremo Tribunal Federal. Simples, é simples assim. Olha só como simples funciona. Você vai trocar, então, peça exordial, peça vestibular, peça inaugural, peça preambular, prologal, peça ovo, petição de introito, simplesmente por petição inicial. Remédio heróico, você vai trocar por mandado de segurança, que é o nome do negócio. Peça inquisitorial, você vai substituir por inquérito. Direito alienígena. Ai, gente, direito alienígena é de deixar a gente em outro mundo, né? Substitua por direito internacional. Carta política, carta fundamental, norma fundamental, Constituição Federal. Preambularmente, os prolegômenos vai substituir por introdução. Beneplácito da justiça gratuita. Ai, não. Troca direto por benefício da justiça gratuita. Vamos simplificar também, tá? Então, encaminha o acusado ao ergástulo público. Vamos trocar essa palavra, né? Essa palavra em desuso já. Encaminha o acusado à prisão, muito mais simples, mais direto. O excelso pretório sempre chama-se a colmatagem e superação das lacunas, omissões e imperfeições da norma fundamental. Como essa frase vai ficar escrita de maneira mais simples? O Supremo Tribunal Federal é responsável pela discussão das lacunas, omissões e imperfeições da Constituição Federal. Simples assim, eu tirei, né, o sinônimo, troquei o sinônimo e coloquei palavras mais simples aqui. Veja que a frase melhorou 100%. E agora você deve estar pensando aí, né? Prof. falou que não é mais para utilizar peça exordial. Eu estou muito chateado porque eu amo a peça exordial. Por favor, pode tirar tudo de mim, menos a minha peça exordial. Eu espero que a professora fale em algum momento que eu possa usar. Sei que você está decepcionado, não sei como é que vai passar o resto do seu dia depois de saber que a peça exordial faz parte aí dos sinônimos extravagantes do juridiquês. Lembrando que não existe um rol, né, aí taxativo, dizendo, olha, essa palavra é juridiquês, não use. Como a gente faz, né, esse balanço? Bom senso. Então você olha para essa palavra e você pensa o seguinte, essa palavra é conhecida? Não. Opa, então não vou usar. É simples, tá? Ah, não, mas muitas pessoas utilizam essa palavra, então exordial é um sinônimo bastante conhecido no meio jurídico, diferente de peça-ovo, que não é tão conhecido, né? Vamos ser honestos aqui. Entre peça exordial e peça-ovo, qual parece melhor? Exordial, é claro. Então, assim, se for uma palavra muito conhecida,
tudo bem você utilizar uma palavra ou outra, não vai destruir o seu texto, se o seu texto estiver com coerência, com coesão, né? Com a pontuação correta, com os argumentos bem desenvolvidos, sem argumentos genéricos, todos trabalhados com muita especificidade, tá? Aí você coloca lá um peça exordial porque você não quer repetir o termo técnico petição inicial, tá? Só que eu devo dizer a você o seguinte, se você quiser usar peça exordial, gente, aqui não é uma proibição. Eu estou mostrando para vocês estratégias para deixar o texto com mais clareza. Não é aqui uma ditadura da redação jurídica. Eu mostro o caminho e você faz a sua escolha de acordo com o seu estilo, tá? Então, prof, eu vou ficar com peça exordial. Me desculpa, mas hoje eu vou ficar com peça exordial. Beleza. Mas se você resolver optar por uma linguagem mais técnica, e outra coisa, só voltando aqui rapidinho, não me escolha peça-ovo, gente, porque aí, ó, eu até aceito você escrever peça exordial, mas peça-ovo, peça-gênese, não é o fim, é o último do último da breguice. Tudo que eu tô falando aqui é opinião, tá? Vocês não vão encontrar aí um autor, né, escrevendo um texto falando assim nitidamente que é muito brega usar isso. Até o autor José Maria da Costa, ele tem um artigo na coluna Grate Migalhas em que ele fala justamente isso. Não substitua termos técnicos por sinônimos. Simplesmente isso, tá? Aí a parte do brega, quem está falando sou eu mesmo. Então, devo repetir os termos técnicos? Se você quiser escrever de maneira técnica e formal, não repita. Por quê? O próprio legislador utiliza o termo técnico em todos os artigos, em toda a lei. Então, você não vai encontrar um peça exordial lá no CPC. Você não vai encontrar um peça-ovo, um remédio heróico, né? O próprio legislador repete o termo técnico. Então, se o próprio legislador repete o termo técnico, por que você, advogado, não pode repetir? Por que você, juiz, não pode repetir ao escrever a sua sentença também? Então, não há problemas em repetir termos técnicos, não vai ficar... prof, vai ficar muito repetitivo. Vai ficar técnico. O texto jurídico não é poesia. Não é literatura, que você precisa fazer tudo combinando. Você deve padronizar, né, o seu texto jurídico. E por isso eu digo também, se você decidir usar um sinônimo, não fique trocando de sinônimo toda hora. Eu não aconselho que você utilize sinônimo, mas eu sei que muitos advogados não gostam do que eu estou falando e vão continuar usando, então já estou dizendo. Se você for utilizar sinônimos, cuidado aí com a padronização do texto. Lembrando que a gente falou aí sobre a padronização para deixar tudo harmônico. Então, eu começo escrevendo réu com letra minúscula, eu vou com réu com letra minúscula até o final. Eu começo escrevendo petição inicial, eu vou petição inicial até o final. Essa seria a maneira mais técnica de escrever. E ainda dentro desse assunto sobre juridiquês, a gente precisa falar sobre essas expressões aqui vazias, né? Então, pasme, excelência. A gente sabe que essa expressão aí, ela é uma expressão vazia. Não tem muito sentido, mas pode manchar a sua imagem, tá? O juiz pode ler e falar, gente, esse advogado é dramático, né? Ele pode até dar uma risadinha, mas pode manchar a sua credibilidade. Então, por amor ao debate, gente, quanto amor, né? É muita paixão para escrever isso, por amor ao debate, por medida mais lídima de justiça, essa coisa emocionada, gente, evitem essas expressões aí que não têm sentido e que não colaboram, né, com o texto. Pelo contrário, elas só trazem aí mais floreio para um texto que não é necessário. É que até trouxe um meme de um juiz muito querido aí, que é bem ativo nas redes sociais, o juiz Alexandre Moraes da Costa. Inclusive, um abraço para o Alexandre, que é lá de Floripa. E ele colocou assim, ó, quando eu escrevo é de clareza solar na petição, o que o juiz faz? O juiz lá com vários óculos, né? E ele até colocou assim, ó, com proteção contra raios UV, os meus óculos. Gente, o juiz debochando do advogado que escreve é de clareza solar. Olha, eu acho é de clareza solar uma breguice.
de um mau gosto, eu vou ser honesta com vocês. De novo, minha opinião, né, como professora, né, Luciana Petri. Mas se você quiser utilizar aí, saiba que as pessoas debocham dessa expressão, que é feio e que não tem sentido. Gente, em vez de escrever é de clareza solar, coloque lá, é notório, é evidente, né? Não há dúvidas quanto a isso. E é muito mais prático, né? É muito mais técnico você colocar é notório, é evidente, não há dúvidas quanto a isso, do que escrever é de clareza solar. Muito brega, né? Parece que você revela aí a sua repetição de termos de outra época da linguagem jurídica. Agora a gente vem para as ambiguidades do texto, porque a ambiguidade, ela prejudica a clareza do texto, então você precisa ver se o seu texto não está ambíguo. Olha aqui essa placa. Atenção, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. De novo, aí a gente está diante de um caso grave de canibalismo. Porque não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato, tem que pegar pratos diferentes, né? Não é permitido que duas pessoas comam no mesmo prato. Então, cuidado com essa ambiguidade. Aqui no texto jurídico, ó, a testemunha viu o réu correndo no dia do assalto. Quem estava correndo? A testemunha ou o réu? Perceba que essa ambiguidade ela prejudica a descrição dos fatos nesse exemplo. Então, o juiz pode ficar confuso. Os Estados Unidos vão acabar com a crise. Eles vão dar fim à crise ou eles vão desaparecer? O juiz mal-humorado proferiu sentença. Opa, o juiz está sempre mal-humorado, é isso? Então vamos lá. Como a gente reescreveria isso de maneira clara? Correndo, a testemunha viu o réu no dia do assalto. Os Estados Unidos vão dar fim à crise. Mal-humorado, o juiz proferiu a sentença. Então, cuidado aí com essas ambiguidades. E eu coloquei aqui um desafio para vocês, tá? A gente tem uma frase que tem uma linguagem que não é clara e eu quero que você faça essa reescrita. Deixa aqui nos comentários essa reescrita, se fizer aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, depois me marca lá no Instagram, que eu quero ver como ficou a sua frase. Então vamos lá. O fumus boni iuris afigura-se límpido e inulidivelmente demonstrado através da identificação do vício que inquina de pecha insanável, pecha de ilegalidade, a exigência hostilizada. Então eu quero que você pegue essa frase e a reescreva usando palavras simples e tudo que você aprendeu aí. E acima de fazer esse exercício, mais importante do que fazer esse exercício é pegar a sua petição e procurar as palavras, né? Até as palavras que a gente citou aqui hoje na aula, as palavras obscuras, as palavras arcaicas, as palavras rebuscadas e reescrever trechos da sua própria petição. E quando você for escrever, fique atento. Então, eu não conheço o significado dessa palavra. Será que vale a pena usar? Será que a outra pessoa também não vai conhecer? Porque a gente precisa ser sincero, né? No judiciário, muitas pessoas pegam as petições ali e elas fingem que entendem. O advogado, ele escreve palavras que nem ele sabe o significado. E o juiz, ele finge que entende, o assessor finge que entende, o servidor, né? E o advogado também finge que sabe o significado. E aí é aquele teatro. Gente, vamos evitar todo esse papelão, sabe? E vamos escrever de verdade. Porque se você colocar ali uma palavra cujo significado não é conhecido, pode ter certeza que o juiz não vai parar e abrir o dicionário para descobrir o significado daquela palavra. Ah, não vai mesmo. Então, assim, você perdeu a oportunidade de se expressar por meio de uma palavra. Por quê? Porque aquela palavra não era conhecida. Ah, mas o juiz tem a obrigação de saber. E aí a gente volta, né? Aquela teoria dos jogos. Ele pode até ter a obrigação de saber, mas o juiz está em vantagem aí no jogo do judiciário e você precisa dançar conforme a dança. E agora eu digo a vocês, a nossa luta continua, é o fim do juridiquês, meu povo. Coloquei até aqui a cabeça, né, da medusa, é o fim do juridiquês. Ajude-nos neste movimento pelo fim do juridiquês. Mude as suas petições, usem uma linguagem
clara, uma linguagem objetiva e sejam mais persuasivos no judiciário. E sempre que você se lembrar do juridiquês, você vai se lembrar desta aula e vai bater um peso na sua consciência, você não vai mais conseguir escrever, tá bom? Eu tenho certeza disso. Povo, muito obrigada pela atenção, um abraço e até a próxima aula.